O pastor que mata é aquele que, em nome do amor, ele não expõe o pecado das pessoas. E por isso, ele mata a consciência das pessoas, que não sentem convicção de seus pecados. E por isso, essas pessoas aceleram o seu caminho rumo ao inferno. Eu quero mostrar neste vídeo como que o falso pastor teve um papel muito importante, talvez um dos mais importantes, para explicar como Israel foi completamente destruído. A queda de Israel, o exílio de Israel na Babilônia, tem muito a ver com o falso pastor dos dias de Jeremias. O falso pastor daquela época levou Israel para a desgraça. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Vamos lá! Jeremias, ele tinha como adversário os pastores do amor. Os pastores do amor da época. Jeremias, ele com certeza seria repreendido por quase todos hoje. Porque Jeremias disse assim, ó: se vocês não se arrependerem, suas mulheres serão estupradas, seus homens serão triturados, seus filhos serão mortos, degolados. A cidade vai ser destruída, o templo arrasado, a lavoura, não vai sobrar nada. Vocês serão um montão de ruínas, morada de chacais. Como assim morada de chacal? Chacal era um animal carniceiro. O que Jeremias está dizendo é: a única coisa viva que vocês vão ver aqui serão esses animais carniceiros que vão estar comendo, devorando os seus corpos. Esse era Jeremias. Esse era o pastor que verdadeiramente amava seu povo. Esse era o profeta que verdadeiramente amava o seu povo. Os falsos pastores da época, entretanto, os falsos profetas, eles disseram que não, que isso não ia acontecer. Inclusive, chamaram Jeremias de traidor. Tentaram matar Jeremias. Que isso, Jeremias? Que mensagem de ódio, discurso de ódio! Eles não. Deus ama Israel. Isso de modo algum acontecerá. Deus tem uma aliança com Israel. E o que aconteceu é que o povo ouviu isso. Ouviu essa falsa pregação, acreditou nos falsos pastores da época, do amor, do consolo, e eles não se arrependeram de seus pecados. Por isso a Babilônia veio e aniquilou com todo mundo. Homens que estão em pecado não precisam de estímulo, como muitos pastores modernos acreditam. Eles acreditam mesmo nisso. Não, é assim que a gente vai ganhar o pecador. Nada de confrontar o pecado deles. Um homem que está indo para o precipício, com o coração endurecido, ele não precisa de estímulo, ele precisa de advertência. Se você estimula um homem que está indo para o buraco, você apenas acelera a ida dele para esse buraco. É o que acontece, é o que os pastores que matam estão fazendo. A pessoa está indo para o buraco, no adultério, no homossexualismo, na mentira, na idolatria, e o falso pastor, como ele acha que ele vai ganhar essas pessoas? Olha, Deus ama vocês. E nada de falar de pecado. Deus ama vocês. Deus tem um propósito na vida de vocês, porque talvez muitos de vocês foram esquecidos e rejeitados, mas Deus ama vocês. E aí aquele adúltero, aquele mentiroso, aquele idólatra, em alguns momentos talvez ele até pensou, será que a minha vida não está ruim por conta de meus erros? Mas aí, o pastor que mata vem e fala isso, e nada de pecado, nada sobre o pecado, nada de chamar ao arrependimento. Esse cara então que estava triste, ele diz agora, eu estava mal, mas agora eu estou bem. E agora ele está cheio de vigor para continuar no mesmo caminho, indo ao precipício. Você duvida? Você duvida que essa pregação do amor, ela não surte efeito algum? Não, surte sim, eu estou vendo um monte de gente na igreja, lá a igreja está cheia. A igreja dos falsos pastores do dia de Jeremias também, dos dias de Jeremias também, estavam cheias. Depois foram destruídas. Essas pessoas, elas não se converteram. Não se converteram de verdade. Isso não adianta nada, não significa nada. Olhe para o nosso país, veja o resultado. As pessoas continuam do mesmo jeito. Nós já temos igrejas de homossexuais. Veja se há conversão genuína. Veja o comportamento dos crentes. As vestes das irmãs, das pastoras. Elas se vestem como garotas de programa e postam no Instagram. Vejam os frutos. Vejam os frutos. A gente conhece a árvore pelo fruto. Veja o fruto desse falso evangelho. É uma falsa conversão, porque falso evangelho gera falso crente.
O falso amor gera falsos crentes. O falso amor gera falsos crentes. Outro exemplo, Jeremias versus Ananias. Ananias, depois que todos os falsos pastores profetizaram mentiras e não aconteceu o que eles falaram, o povo foi para a Babilônia. E Jeremias disse, daqui a 70 anos apenas vocês vão voltar. Ananias então vem e fala aquilo que o povo quer ouvir. Não, daqui a 2 anos. Nessa hora, Jeremias diz assim, os profetas que houve antes de mim e de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta. Olha o que ele está dizendo. Ô Ananias, você está dizendo coisa boa aí, né? Ó, antes de mim, eu descendo de profetas que profetizam guerra e peste. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Lembra que Paulo falou que a lei nos conduziu a Cristo? O que é a lei? Os 10 mandamentos. E aí você tem as promessas oriundas da obediência dessa lei e as maldições. Aqueles que desobedecessem à lei, eles seriam amaldiçoados. Por exemplo, vocês serão estéreis. O produto do campo não vai produzir. O céu sobre vocês vai ser de bronze. Vocês vão orar e eu não vou ouvir. Eu vou espalhar vocês por todos os cantos. Eu vou meter ansiedade no coração de vocês. Uma folha movida vai provocar ansiedade em vocês. Ou seja, balançou ali uma folha, vocês vão ficar apavorados. O que é então a exposição da lei? É expor o pecado e mostrar as consequências dele. As pessoas chegam à igreja e nós devemos dizer, sabe por que você está mal? Como Jeremias disse, quando vocês perguntarem por que nos sobrevieram estas coisas, lembrem-se que pela multidão dos seus pecados se levantaram as vossas fraldas. Ou seja, expuseram as suas vergonhas. Por conta de seus pecados, a desgraça se instalou. É isso que Jeremias está dizendo. Anuncie o pecado, mostre o que é a lei, mostre que os homens estão quebrando a lei e então mostre as consequências desse pecado. O evangelho começa aí. Ele parte para o perdão, para a graça e para o amor de Deus, mas ele começa aqui. Aqui com a lei, com a exposição da lei, chamando ao arrependimento, anunciando guerra e peste, como Jeremias está dizendo. Quer ver um exemplo? Jonas foi enviado até Nínive. Como Jonas levou aquele povo à conversão? Ou melhor, como Deus usou Jonas. Como Jonas disse lá para aquele povo? Oh, Deus ama vocês! Oh, seus lindos! Foi assim? Não foi. Em 40 dias, vocês serão trucidados, vocês vão morrer. Não vai sobrar ninguém, nem criança, nem velho, nem mulher. Todos vocês serão esmagados. Diz o texto que o povo ouviu essa mensagem e se arrependeu. O rei passou uma ordem, um decreto. Todo mundo iria jejuar, até os animais. Até os animais. Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O homem não sente culpa pelos seus pecados. A função do genuíno pregador, a função do evangelho, do Espírito Santo. Lembra o Espírito Santo? Jesus disse que o Espírito Santo viria para convencer do pecado. Essa é a grande obra do Espírito Santo, convencer do pecado, mostrar o pecado. Esse é o evangelho. O evangelho começa aí. O homem não sente culpa pelos seus pecados, ele está morto em seus delitos e pecados. A sua consciência está morta. O falso pastor torna essa consciência ainda mais morta. A consciência é essa lâmpada que acende para mostrar certo e errado. Mas o homem, quanto mais ele vai no pecado, essa consciência se apaga. E o falso pastor é um desses instrumentos do diabo para apagar essa consciência. Para apagar. Jesus não saiu dizendo, Deus ama vocês. Jesus saiu dizendo, arrependei-vos. Assim como João Batista, raça de víboras, ele diz também para os fariseus. O que precisamos é de pregadores que exponham o genuíno evangelho. O evangelho expõe o pecado, confronta o pecado, para daí então anunciar perdão e salvação. Arrependei-vos, porque está próximo o reino. Eles pegam apenas metade, só essa parte, o reino, a salvação. Mas o arrependimento, o falso pastor arranca. Eles pregam um meio evangelho. E um meio evangelho é um falso evangelho por completo. Devemos pregar a palavra em sua totalidade. E em sua totalidade, o que ela diz é, você precisa se arrepender, do contrário você vai para o inferno e vai viver o inferno. Mas Jesus Cristo, Ele morreu. Ele morreu para que nós não precisemos morrer.
Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para que você seja salvo. Ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. Este é o genuíno Evangelho.